Hoje a gente vai falar um pouco sobre geometria moderna. Então, esse é um convite à geometria moderna. Então, vamos começar falando sobre objetos geométricos que eu acredito que a maioria das pessoas está familiarizada, que são objetos geométricos no plano. Então, a gente estuda no colégio a geometria de triângulos, retângulos, círculos e etc. Tá? Então, muitas coisas a gente pode falar, e a maioria dessas coisas já são conhecidas desde a antiguidade, há mais de 2000 anos. Outras coisas que também já são conhecidas desde a antiguidade, pelo menos algumas delas, são coisas relativas a sólidos em dimensão 3. Né? Então, talvez nem todas as pessoas estudaram isso, mas alguns certamente viram no ensino médio, algumas coisas sobre poliedros, esferas, elipsoides e etc. Tá? Então, hoje eu gostaria de falar algumas coisas para vocês sobre objetos geométricos que são estudados há menos tempo do que esse. Né? Então, isso aqui é tudo basicamente da antiguidade. Já se sabe e já se estuda desde a antiguidade. E eu vou começar com a seguinte pergunta. Né? Como que a gente sabe que a Terra é redonda? Então, o que isso quer dizer exatamente? Né? Vamos dizer que a gente é uma pessoa que mora no planeta Terra. Como que a gente sabe que a Terra é redonda? Tem várias formas de saber. A gente vê que a Terra não é plana. Mas talvez a mais simples, de uma certa forma, seja da gente começar a caminhar ao longo da Terra em linha reta. E, em algum momento, a gente vai voltar para o ponto inicial. Tá? Então, essa é uma propriedade muito interessante que uma esfera tem e que o plano certamente não tem. Mas eu acho que é interessante a gente fazer a pergunta contrária, uma espécie de por que a gente poderia achar que a Terra é plana? Né? Por que alguém por que uma pessoa pode imaginar que a Terra seja plana? E eu acho que a resposta é muito simples, na verdade. Se você quiser realmente acreditar que a gente mora num ambiente plano, eu acho que não é tão difícil de imaginar isso, até por causa disso, muitas pessoas acreditaram no passado, e algumas até acreditam hoje em dia, que a Terra é plana. E por quê? Porque se você olhar onde você está, você basicamente parece que você pode andar em duas direções e que isso é um pedacinho do espaço plano. Então, se você for uma pessoa que é um ser muito pequeno comparado à Terra, quando você olha numa vizinhança do seu corpo, você realmente não vai notar a diferença entre a sua vizinhança do seu corpo e uma vizinhança de uma pessoa que está em pé num plano. Então, acho que é por causa dessa razão que a gente imagina que não é difícil acreditar, se você não pensar em coisas muito grandes, que a Terra é plana. Então, essa propriedade é uma propriedade muito interessante, porque a partir daqui a gente pode ver o que realmente é uma superfície. Então, a ideia de o que é uma superfície é algum objeto geométrico que parece com um pedacinho do plano. Então, vou dar um exemplo. Né? Vamos supor que a gente pega um outro exemplo, uma outra superfície, que é o chamado toro. O toro, se você pegar uma rosquinha, é basicamente a parte de fora, né? A casca da rosquinha, a casca da rosca. Isso aqui é a casca de uma rosca. Então, a princípio, se você colocar uma pessoa muito pequenininha, ou uma formiguinha, digamos, numa rosca, e você perguntar para ela em que superfície você está, em que superfície você está, a pessoa, a formiguinha, provavelmente não vai saber. Né? Ela precisa estudar um pouco de ciência, ela precisa observar coisas globais, de coisas que estão acontecendo fora da rosca, para ela se dar conta de que ela está numa rosca. Por quê? Porque se você olhar pertinho do ponto em que você está, aquilo ali, na verdade, parece também a mesma coisa, parece um pedacinho de um plano. Tá? Então, é isso que é uma forma de entender o que é uma superfície. Né? Então, uma superfície é um conjunto geométrico onde numa vizinhança de todo ponto dela, você parece que está um pedacinho do plano. Então, existe algum tipo de equivalência entre essa vizinhançazinha e um pedacinho do plano. Então, deixa eu falar para vocês alguns exemplos de superfícies interessantes. Né? Então, superfícies. Eu já falei, né, dos exemplos mais simples, né, que é a esfera, o toro, tem também o plano,
E agora a gente pode pensar em alguns exemplos um pouco mais interessantes, né? Se a gente vê o toro, a gente pode pensar numa coisa parecida, numa rosquinha, só que com vários buracos, né? Então, essa é uma outra superfície que, enfim, não é muito difícil de imaginar. E o que é interessante é que a gente consegue construir superfícies da seguinte forma. A gente consegue pegar um pedaço do plano, digamos que eu pegue um quadrado, por exemplo, e eu posso colar lados do quadrado de forma a fazer uma superfície que é diferente de um quadrado. Então, por exemplo, se eu pegar esse lado daqui do quadrado e colar com esse lado daqui, né, o que eu vou ter, ou seja, eu pego esse meu quadrado, eu dobro e agora eu colo. O que eu vou ter aqui vai ser um pedaço de um cilindro, ou um cilindro, na verdade. E agora eu posso colar mais uma vez. Eu posso pegar esse pedaço daqui e esse pedaço daqui, e eu posso colá-los, né? E agora, o interessante é que eu posso colá-los de duas formas diferentes. Olhando assim para uma coisinha em dimensão 3, né, que eu estou olhando com perspectiva, parece que só tem uma forma de colar, né? Eu pego esses dois círculos, eu pego o meu cilindro e eu colo dessa forma, pensando numa coisa de borracha, né? E aí eu vou ter, quando eu colo aqui, eu vou voltar para o toro. Mas, na verdade, a gente pode colar de uma outra forma. E aqui aí você começa a pensar realmente numa teoria um pouco mais abstrata. Porque se você pensar numa formiguinha que está andando aqui, e você basicamente pode colar esses dois círculos assim, ou você pode colar esses dois círculos assim. Então tem duas formas diferentes de você colar os círculos. Uma é que você consegue visualizar muito bem em dimensão 3, e tem uma outra que é basicamente você colar esse círculo com esse círculo. Em vez de você colar assim, você cola assim. Tá? Então, o que isso aqui vai dar é basicamente a seguinte coisa. Você pega o seu cilindro, em vez de colar assim, né, você cola pelo outro lado. Você cola assim. E quando você faz essa colagem, você pode falar, mas não dá para fazer isso com borracha, né? Não dá para fazer isso com cilindro de borracha. Realmente não dá. Mas, em termos matemáticos, não tem nenhum problema a gente fazer esse tipo de construção. Isso aqui é a chamada garrafa de Klein. Então, esse aqui é um dos primeiros exemplos de uma superfície realmente diferente. E, nesse caso, essa garrafa de Klein, ela não pode ser vista como um subconjunto de R3. R3 é o espaço tridimensional. É o espaço tridimensional. Tá? Então, isso aqui é um objeto geométrico que a gente pode escrever com equações, inclusive, mas a gente não consegue mais visualizá-lo em dimensão 3. Apesar de isso aqui ser uma superfície, ou seja, localmente, perto de qualquer ponto, isso aqui parece ser um pedacinho do plano. Tá. Então, esse é o primeiro exemplo relativamente natural de uma superfície que não pode ser vista como um subconjunto de R3. Existem outros exemplos. Por exemplo, o outro exemplo mais simples é o espaço projetivo. Projetivo real, que, de uma certa forma, é até um pouco mais simples, mas um pouco mais complicado de explicar, mas a ideia, basicamente, é a seguinte. Você pega uma esfera e agora você, basicamente, identifica todos os pontos que estão que são opostos na esfera. Então, se eu pego um ponto na esfera aqui e eu pego um ponto na esfera aqui, eu identifico os dois pontos. É uma visualização um pouco complicada, mas a ideia, uma outra forma de ver isso é o seguinte. Você pega o seu hemisfério, né, que é o hemisfério, digamos, o hemisfério norte da esfera, e agora, ao longo do equador, você cola metade do equador com a outra metade do equador. Isso aqui vai dar uma outra superfície, é um pouco mais difícil de visualizar do que a garrafa de Klein, mas, de uma certa forma, ela é até mais simples do que a garrafa de Klein. Então, essas são as superfícies, e essas superfícies daqui, elas são chamadas de superfícies orientáveis, e essas superfícies daqui são chamadas de superfícies não orientáveis. Tá? Se as superfícies puderem ter bordo, se elas puderem ter um final, digamos, que seja uma curva, aí tem muitas outras, incluindo a faixa de Möbius, que talvez alguns de vocês devem conhecer. Mas, enfim, eu agora quero falar um pouco sobre objetos de dimensão maior. Porque são objetos que, enfim,
são muito interessantes, muito importantes para a geometria, para nós geômetras, e eu acho que são muito pouco conhecidos da sociedade em geral. Tá, então vamos falar de dimensão 3, de dimensão maior. Em dimensão 3, o primeiro espaço que a gente imagina em dimensão 3, que é talvez o único espaço que a maioria das pessoas já pensou em dimensão 3, que é o espaço tridimensional, que é o chamado R3. Né? Isso aqui, na notação cartesiana, né? Essa aqui é a forma cartesiana de Descartes de ver geometria, que é basicamente você pensar que um elemento de R3 é uma tripla de números. Ou seja, você pensa que você tem 3 eixos que são ortogonais, e aí você pega um ponto aqui, ele vai ter 3 coordenadas, x, y e z. Tá, então esse aqui é o espaço tridimensional, chamado espaço tridimensional plano, ou espaço tridimensional euclidiano. Então esse aqui é o chamado espaço euclidiano. Ele se chama euclidiano em referência a Euclides. Euclides foi um matemático grego da antiguidade que descobriu muitas coisas sobre geometria. Já essa interpretação aqui, ela foi dada na época de Descartes, que é um matemático francês muito mais recente, do século XVII, se não me engano. Enfim, esse aqui é o espaço de dimensão 3 que eu acho que a maioria das pessoas está acostumado a pensar, né? Que basicamente é um espaço tridimensional, você tem 3 direções independentes e que se estendem ad infinito. E a primeira pergunta é, o nosso universo, o universo onde a gente vive, é um R3? É esse espaço? E talvez para uns a resposta seja claro que é, porque é a única coisa que eu consigo imaginar. Mas eu gostaria que vocês pensassem na seguinte coisa. Da mesma forma que algumas pessoas acham que a Terra é plana, e o argumento é claro que é plana, porque você pode andar em 2 direções, a gente pode pensar a mesma coisa em relação ao espaço. É claro que o nosso espaço é um R3, é um espaço plano, nesse sentido, né, que você tem 3 coordenadas independentes e você pode ir para sempre em qualquer uma delas. E porque, basicamente, a gente acha isso porque, na verdade, a gente não consegue, talvez intuitivamente, a gente não consegue imaginar alguma coisa que se feche, né? Que um espaço onde você tem 3 graus de liberdade e você vai numa direção, você vai durante muito tempo e depois você volta para o mesmo ponto. Mas, a princípio, não tem nenhuma razão para isso não acontecer no nosso espaço. Tá? Então, da mesma forma que a gente, olhando na Terra, quando a gente começa a andar em 2 direções, a gente acha que a gente está num plano, e a gente sabe, né, estudando um pouco mais de ciência, que a gente não está num plano, a gente pode fazer a mesma pergunta para o espaço, para o universo onde a gente mora, e não é claro que o espaço que a gente mora é tridimensional, que não é o espaço euclidiano tridimensional. Na verdade, a gente não sabe muito bem. A física eu acho que ainda não determinou muito bem qual é a geometria global do universo onde a gente vive, até porque é muito difícil. Você pode ir muito, 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 muito longe, né? O universo é muito maior do que a Terra. Então, se a gente já é pequeno na Terra, a gente é muito, mas muito, mas muito menor no universo. Então, é muito mais difícil da ciência entender o universo inteiro. Mas os físicos, os astrofísicos estão tentando. Mas, enfim, como matemáticos, a gente pode, independente do que é o universo, a gente pode imaginar todos os objetos geométricos de dimensão 3 que existem. Né? E basicamente, a gente pode pensar o que seria um objeto de dimensão 3 que é mais geral do que o espaço euclidiano. Então, a ideia é basicamente a mesma. Né? Se a gente pensar que a gente é um ser, né? Um ser humano ou uma formiguinha habitando num espaço tridimensional, o que isso significa? Isso significa que quando você está em qualquer lugar, em qualquer ponto desse espaço, uma vizinhança desse ponto parece um pedacinho do espaço R3. Então, se eu estiver nesse meu objeto tridimensional, numa vizinhança de qualquer ponto, eu vou ter eu vou parecer que eu estou numa vizinhança do R3.
Só que, da mesma forma que a esfera, que o tórico, todas aquelas superfícies que eu acabei de descrever, isso aqui pode acontecer também para um espaço tridimensional. Eu posso ter o que a gente chama de topologia, ou seja, o espaço pode não ser trivial, ele pode se contornar entre si, e tem outras invariantes também, ele pode se curvar, e várias outras noções que podem acontecer. Então, eu gostaria de dar um exemplo de um espaço tridimensional que é bem interessante. E para falar dele, a gente vai precisar ir para um espaço de dimensão 4. Mas um espaço de dimensão 4 simples. Porque uma vez que a gente entende como o Descartes descreveu a geometria, ou seja, colocando coordenadas, aqui a gente vê que não tem nenhuma dificuldade em você olhar para um espaço de mais dimensões, simplesmente olhando para mais números reais. Então, por exemplo, a gente pode olhar para um espaço euclidiano de 4 dimensões. Isso aqui é o espaço euclidiano de 4 dimensões. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é o conjunto dos pontos onde você escolhe 4 coordenadas, 4 números reais, x, y, z e w. Então a gente tem um espaço euclidiano de 4 dimensões. É um pouco difícil da gente desenhar, porque a gente vive num universo onde a gente só consegue basicamente ver 3 dimensões, mas dá para a gente imaginar que você tem as 3 direções x, y e z, e você tem uma outra que é independente, né? É uma forma, às vezes, de visualizar isso que pode ser boa para uns, mas talvez seja difícil para outros. É pensar na quarta dimensão como se fosse o tempo. Mas, enfim, em termos de geometria analítica, ou seja, em termos de geometria cartesiana, é só a gente colocar mais um número. Por exemplo, você pode colocar o número 1, 0, 2, 3. Isso aqui vai representar um ponto no espaço de dimensão 4. E só para mostrar como algumas coisas interessantes acontecem, né, o que a gente poderia fazer, a gente pode considerar um cubo em dimensão 3 e ver que as coisas agora são diferentes do que elas eram em dimensão 4. Né? Por exemplo, se eu pegar o ponto que está no interior desse cubo, né, então esse cubo, digamos que esses pontos têm coordenadas, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Né? A gente pode pegar o centro do cubo, e aqui eu tenho um outro eixo, e agora eu vou pegar o centro do cubo, que ele tem coordenadas meio, meio, meio e 0. Então, uma coisa que é interessante é que eu consigo achar um caminho que vai sair desse ponto, que vai pegar esse ponto daqui e vai sair desse cubo inteiro, sem passar pelas faces do cubo. Então, isso é uma observação interessante para a gente para ajudar a gente a entender e visualizar o que está acontecendo em dimensão 4. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo você pode fazer uma curva, você pode pegar um caminho que pega esse ponto e agora vai mudar só a coordenada w, né? Então você está no centro do cubo e você anda só com a coordenada w, e aí você chega, por exemplo, no ponto meio, 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 1. E agora, quando você chega nesse ponto, você não está mais nesse cubo. Esse cubo é o cubo que está com a última coordenada igual a 0. Então agora você já não está mais nesse cubo. Então você pode agora pegar esse ponto e andar até o ponto 0, 0, 0, não, até o ponto 2, 2, 2 e 1, por exemplo. Então você consegue fazer isso aqui sem atravessar o cubo, porque o cubo está só no nível w igual a 0. E depois você você volta só com a coordenada w para o ponto 2, 2, 2, 0, que é um ponto aqui. Enfim, eu não consigo desenhar muito bem. É um ponto aqui que está fora do cubo. E você conseguiu um caminho que vai daqui para cá, sem atravessar a face do cubo. Então, uma outra forma de pensar é usando essa última coordenada, a gente pode visualizar realmente como se fosse o tempo. Né? Então, você tem como se você tivesse um quadrado, um cubo no tempo 0, e aí você pega o centro do cubo e você vai andando só no tempo, e aí, assim que você sai do tempo 0, o cubo desaparece, e aí no tempo 1, você sai do centro do cubo e vai para um outro ponto, e depois você volta no tempo, e aí você chega nesse outro ponto de volta no tempo 0. Tá? Então isso aqui é só para ajudar vocês a visualizarem, é uma visualização possível do espaço de dimensão 4. Mas eu falei do espaço de dimensão 4 porque eu quero descrever um espaço de dimensão 3. E um espaço de dimensão 3 não euclidiano não é muito fácil, em geral, de visualizá-lo e de descrever esse espaço. Mas tem um espaço, em especial, que talvez seja o mais simples de ser descrito, que é a chamada esfera. Então, a gente vai falar agora da esfera tridimensional.
A esfera tridimensional é chamada S3, que é um conjunto de pontos. Eu posso descrever esse conjunto naturalmente dentro do espaço euclidiano de dimensão 4. Então, isso aqui é o conjunto dos pontos x, y, z, w, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais w ao quadrado é igual a 1. Repara que a esfera em dimensão 2, isso aqui é um fato que talvez a maioria de vocês já conheça, que a esfera em dimensão 2 a gente pode vê-la como um subespaço de R3. Né? A gente pode ver naturalmente a esfera como um subconjunto no espaço euclidiano tridimensional, que é simplesmente o conjunto dos pontos x, y, z, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Tá? Então a gente vê naturalmente a esfera como estando contida num espaço tridimensional. Apesar de que, para a gente realmente pensar na esfera, você não precisa pensar nela como estando contida em um conjunto maior. Mas é muito mais simples você entender a esfera, você vê que ela é curva, você vê que você tem caminhos que voltam para o ponto original, pensando nela como um subconjunto de R3. Mas, enfim, usando essa analogia, né, que a esfera é esse conjunto daqui, que é a esfera tridimensional, tem muitas analogias com esse conjunto aqui, que é a esfera 2-dimensional, eu gostaria de tentar explicar um pouco o que é esse espaço, ou vamos ver se a gente consegue visualizar pelo menos um pouco esse espaço. Tá, então a gente agora está falando de um conjunto que eu estou descrevendo como uma equação, na verdade. Então eu estou considerando o conjunto dos pontos no espaço de 4 dimensões que satisfazem uma equação. E esse conjunto aqui é chamado 3-esfera. Tá? Então vamos tentar descrever esse espaço. E eu vou fazer o desenho da esfera de 2 dimensões para a gente se inspirar. Então aqui eu vou desenhar a esfera de 2 dimensões, que ela é assim. E aqui a gente tem uma esfera de 3 dimensões, que eu não vou desenhar. Mas a primeira coisa que a gente pode perceber é que a esfera ela tem um equador. E o equador é o ponto onde a última coordenada é igual a 0. O equador é esse ponto daqui, esse círculo daqui, né? É exatamente o conjunto dos pontos onde z é igual a 0. Esse é o equador. Da mesma forma, a gente pode pensar que a nossa esfera tridimensional ela tem um equador. E esse equador é exatamente a mesma coisa. Ele é a mesma ideia, é o conjunto dos pontos onde a última coordenada, no caso w, é igual a 0. E repara que o que acontece é o seguinte, né? Se você fixa a coordenada z igual a 0, o que você vai ter é um círculo. É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que isso aqui é um círculo que vive no espaço, no plano xy, plano com coordenada xy. E a mesma coisa vai acontecer aqui na esfera tridimensional. Quando você coloca w igual a 0, o que você vai ter um espaço XYZ, ou seja, um R3, e aqui dentro você vai ter o conjunto que a gente obtém quando a gente coloca o w igual a 0. Quando a gente coloca o w igual a 0, a gente vai ter uma esfera, S2. Então, o equador de uma esfera S3 vai ser exatamente um S2. Então, aqui eu estou fazendo um desenho esquemático, né? Isso aqui não é o desenho da esfera S3. Isso aqui é um desenho esquemático, porque o que eu estou mostrando aqui é que que vai existir alguma coisa aqui que, na verdade, vai ser uma esfera, eu vou desenhar dessa forma, isso aqui é um desenho esquemático, que vai separar o S3 em 2 pedaços. E os 2 pedaços são justamente o conjunto dos pontos onde o W é maior do que 0 e o conjunto dos pontos onde o W é menor do que 0. Tá? E esses aqui são chamados o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, isso aqui é o hemisfério norte, e isso aqui é o hemisfério sul. Em analogia, claro, com o que acontece em S2. A gente tem o conjunto dos pontos onde Z é maior do que 0 é o hemisfério norte, e o conjunto dos pontos onde Z é menor do que 0 é o hemisfério sul. E a gente pode fazer a mesma coisa na esfera tridimensional. E para finalizar a descrição da esfera, a gente pode ver o que acontece agora, o que a gente pode dizer sobre esses 2 hemisférios. No caso da esfera em dimensão 2, do S2, dá para ver geometricamente aqui, né, que cada um dos hemisférios é equivalente a um disco. Né? Então, o hemisfério norte é equivalente a um disco e o hemisfério sul é equivalente a um disco. Tá? Então, cada um dos hemisférios é equivalente a um disco e o equador é exatamente o bordo desse disco, ou seja, é um círculo. E a gente obtém a esfera justamente pegando 2 discos, curvando eles
e colando ao longo dos bordos. Então essa é uma das formas de descrever a esfera em dimensão 2. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa em dimensão 3. O que a gente precisa entender é que tipo de disco, o que é que substitui os discos no caso aqui da esfera, né? O que é o hemisfério norte e o que é o hemisfério sul. E agora a gente vai fazer, a gente vai ver que o hemisfério norte e o hemisfério sul, agora eles vão ser equivalentes a bolas tridimensionais. O hemisfério norte e o hemisfério sul de uma 2-esfera, elas são equivalentes a discos, e no caso de uma 3-esfera, quando você olha para o hemisfério norte e o hemisfério sul, os dois são equivalentes a bolas, que eu vou chamar de B3. O que é uma bola? Uma bola é simplesmente um subconjunto de R3, e agora eu pego toda a parte de dentro dele, né? Então isso aqui é o subconjunto dos pontos x, y, z. Isso aqui é uma bola, tal que x² mais y² mais z² é menor ou igual a 1. Na verdade, é estritamente menor do que 1. Estou pegando a bola sem a casca. Tá? Então o hemisfério norte vai ser esse conjunto. E por que é isso daqui, né? Então, assim, por que esses conjuntos são equivalentes? E agora a gente vai fazer uma pequena conta para entender isso daqui, né? Se eu pego a bola, como que eu chego num ponto do hemisfério norte e vice-versa? Então, se eu tenho um ponto no hemisfério norte, então vou escrever aqui, hemisfério norte, eu vou ter um ponto que tem 4 coordenadas, onde a última coordenada é positiva. Então, o que eu posso fazer é simplesmente, eu pego esse ponto e levo no ponto x, y, z. E eu simplesmente esqueço qual é a coordenada w. Tá? Isso aqui vai fazer uma correspondência, vai pegar um ponto no hemisfério norte e vai jogar no ponto da bola. E eu posso na outra direção. Na outra direção eu posso pegar um ponto da forma x, y, z e mandar num ponto da forma x, y, z. E agora eu preciso colocar uma coordenada daqui, tal que a soma ao quadrado de todas as coordenadas dê 1. Então eu vou forçar o w a ser 1 menos x² menos y² menos z². Então agora eu escrevi uma função, que é o que a gente chama em matemática de uma função objetiva, objetora, que vai levar esse conjunto nesse conjunto e vai levar esse conjunto nesse conjunto. Então, esses conjuntos são equivalentes, do ponto de vista matemático. E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa com o hemisfério sul, só que a gente tem que botar um menos na frente. Então, com o hemisfério sul, a gente faz exatamente a mesma função, que leva em x, y, z, e na volta a gente pega o x, y, z e leva em x, y, z e menos a raiz de 1 menos x² menos y² menos z². Então, no final, o que a gente fez? A gente pode descrever, né, a 3-esfera da seguinte forma. A gente tem 2 bolas, e agora não é a esfera em dimensão 2, é a bola inteira, ou seja, eu tenho o recheio da bola, né, e eu não coloco o bordo, e o bordo dela é exatamente uma 2-esfera. Né? Então eu consigo decompor a minha 3-esfera como uma união de 2 bolas tridimensionais, onde eu colo a fronteira, a casca dessas bolas. Então é basicamente isso. Eu pego 2 bolas, eu colo as cascas, e isso aí vai me dar a 3-esfera. Tá? Então, essa é uma das visualizações da 3-esfera. Existem outras visualizações também, né? A outra, para quem tiver interesse, usa a chamada projeção estereográfica. A gente consegue entender a 3-esfera como o espaço tridimensional euclidiano inteiro, né? O R3 inteiro, e mais um ponto, que é o chamado ponto no infinito. Então dá para entender a 3-esfera assim, mas isso fica para um outro dia. Valeu!